Olá, meu nome é Elza Miranda e eu sou a mensageira da fé. E essa é a Bíblia falada. Você pode nos apoiar nos deixando o seu like. Números 7. As ofertas dos príncipes na dedicação do tabernáculo e do altar. Versículo 1. E aconteceu nos dias em que Moisés acabou de levantar o tabernáculo e o ungiu e o santificou, e todos os seus utensílios, e também o altar, todos os seus utensílios, e os ungiu e o santificou. Que os príncipes de Israel, os cabeças da casa dos seus pais, os que foram príncipes das tribos que estavam sobre os que foram contados, ofereceram e trouxeram a sua oferta perante o Senhor, 6 carros cobertos e 12 bois, por dois príncipes, um carro, e para cada um boi. E os trouxeram diante do tabernáculo. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Toma os deles e serão para servir no ministério da tenda da congregação, e os darás aos levitas, e cada qual segundo o seu ministério. Assim Moisés tomou os carros e os bois e os deu aos levitas. 2 carros e 4 bois deu aos filhos de Gerson, segundo o seu ministério. 4 carros e 8 bois deu aos filhos de Merari, segundo o seu ministério, debaixo da mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Mas os filhos de Coate nada deu, porquanto a seu cargo estava o santuário, e o levavam ambos aos ombros. E ofereceram os príncipes para a congregação, na consagração do altar. No dia em que foi ungido, ofereceram, pois, os príncipes a sua oferta perante o altar. E disse o Senhor a Moisés: Cada príncipe oferecerá a sua oferta, cada qual em seu dia, para a consagração do altar. O que, pois, no primeiro dia ofereceu a sua oferta foi Naasson, filho de Aminadab, pela tribo de Judá, e a sua oferta foi um prato de prata, de peso de 130 ciclos, uma bacia de prata, do peso de 70 ciclos, segundo o ciclo dos santuários, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta de manjares, uma taça de 10 ciclos de ouro, cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para holocausto, um bode para expiação do pecado, e para sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de um ano. Esta foi a oferta de Naasson, filho de Aminadab. No segundo dia fez a sua oferta Natanael, filho de Juar, príncipe de Issacar, e pela sua oferta ofereceu um prato de prata, do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata, do peso de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta de manjares, uma taça de 10 ciclos de ouro, cheio de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para holocausto, um bode para expiação do pecado, e para sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Natanael, filho de Zuar.
No terceiro dia ofereceu o príncipe dos filhos de Zebulon, Eliabe, filho de Elon. A sua oferta foi um prato de prata, do peso de 130 siclos, uma bacia de prata, do peso de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite para oferta de manjares, uma taça de 10 siclos de ouro, cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para expiação do pecado e, para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Eliabe, filho de Elon. No quarto dia ofereceu o príncipe dos filhos de Ruben, Elisur, filho de Sedeur. A sua oferta foi de um prato de prata, do peso de 130 siclos, uma bacia de prata, do peso de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite, para oferta de manjares, uma taça de 10 siclos de ouro, cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para expiação do pecado e para sacrifício pacífico, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Elisur, filho de Sedeur. No quinto dia ofereceu o príncipe dos filhos de Simeão, Selumiel, filho de Zuriasdale. A sua oferta foi um prato de prata, do peso de 130 siclos, uma bacia de prata, do peso de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite, para a oferta de manjares, uma taça de 10 siclos de ouro, cheia de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para expiação do pecado e para sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Selumiel, filho de Zuriasdai. No sexto dia ofereceu o príncipe dos filhos de Gade, Eliasaf, filho de Deuel. A sua oferta foi de um prato de prata, de peso de 130 siclos, uma bacia de prata, do peso de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite, para oferta de manjares, uma taça de 10 siclos de ouro, cheias de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para expiação do pecado, e para o sacrifício pacífico 2 bois, 5 corneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Eliasaf, filho de Deuel. No sétimo dia ofereceu o príncipe dos filhos de Efraim, Elissama, filho de Amiúde. E a sua oferta foi de um prato de prata, do peso de 130 siclos, uma bacia de prata, do peso de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta de manjares, uma taça de 10 siclos de ouro cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para expiação do pecado, e para sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Elissama, filho de Amiúde. No oitavo dia ofereceu o príncipe dos filhos de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur. No oitavo dia ofereceu o príncipe dos filhos de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur. A sua oferta foi de um prato de prata,
do peso de 130 siclos. Uma bacia de prata, do peso de 70 siclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta de manjares. Uma taça de 10 ciclos de ouro, cheias de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para a expiação do pecado, e para sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Gamaliel, filho de Pedazur. No dia 9 ofereceu o príncipe dos filhos de Benjamim, Abidã, filho de Gideone. A sua oferta foi de um prato de prata, do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata, do peso de 70 ciclos, segundo os ciclos do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite, para oferta de manjares, uma taça de 10 ciclos de ouro, cheias de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para expiação do pecado, e para sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi oferta de Abidã, filho de Gideone. No 10º dia ofereceu o príncipe dos filhos de Dan, Aizer, filho de Amissadai. A sua oferta foi um prato de prata do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata, do peso de 70 ciclos, segundo os ciclos do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite, para oferta de manjares, uma taça de 10 ciclos de ouro, cheios de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para expiação do pecado, e para sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi oferta de Aizer, filho de Amissatai. No dia 10º, ofereceu o príncipe dos filhos de Azer, Padiel, filho de Ocrã. A sua oferta foi de um prato de prata, do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata, do peso de 70 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha, amassada com azeite para oferta de manjares, uma taça de 10 ciclos de ouro cheios de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para expiação do pecado, e para sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi oferta de Pagiel, filho de Ocrã. No 12º dia ofereceu o príncipe dos filhos de Naphtali, Aira, filho de Enã. A sua oferta foi de um prato de prata do peso de 130 ciclos, uma bacia de prata do peso de 170 ciclos, segundo o ciclo do santuário, ambos cheios de flor de farinha amassada com azeite, para oferta de manjares, uma taça de 10 ciclos de ouro, cheia de incenso, um novilho, um carneiro, um cordeiro de 1 ano para o holocausto, um bode para expiação do pecado, e para sacrifício pacífico 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano. Esta foi a oferta de Aira, filho de Enã. Esta é a consagração do altar feita pelos príncipes dos filhos de Israel, no dia que foi ungido: 12 pratos de prata, 12 bacias de prata, 12 taças de ouro, cada prato de prata de 130 ciclos, e cada bacia 70,
toda a prata dos utensílios foi 2.400 siclos, segundo o ciclo do santuário. 12 taças de ouro, cheias de incenso, cada taça de 10 siclos, segundo o ciclo do santuário. Todo o ouro das taças foi de 120 siclos. E todos os bois para o holocausto foram 12 novilhos, 12 cordeiros de um ano, com a sua oferta de manjares, e 12 bodes para expiação do pecado. Todos os bois do sacrifício pacífico foram 24 novilhos, os carneiros 60, e os bodes 60, e os cordeiros de um ano 60. Esta é a consagração do altar, depois que foi ungido. E, quando Moisés entrava na tenda da congregação para falar com o Senhor, então ouvia a voz que lhe falava de cima do propiciatório, que está sobre a arca do testemunho, entre os 2 querubins. Assim com ele falava. Próximo capítulo, capítulo 8. Inscreva-se neste canal e não perca a nossa próxima edição. Deus te abençoe e te guarde.